todos! Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast Atlântico Negro. E essa é a nossa segunda temporada da Aruê Malungos. E o título desse episódio é Memórias em Trânsito, do Valongo às Áfricas. E eu tô super bem acompanhada com os meus amigos Vitor Hugo Monteiro, nosso VT. Fala aí, pessoal. E da Carolina Cabral, minha parceira de podcast, de vida, de tudo. Olá a todos. Bom, eu tô aqui super fingindo naturalidade, mas eu tô muito animada, muito ansiosa, porque eu tô com uma pessoa que eu sou super fã. A nossa convidada de hoje é uma das minhas crushes acadêmicas e eu não sei se eu vou conseguir segurar a minha emoção. Então, antes de eu falar para vocês quem ela é, eu queria contar um pouquinho uma história de como eu conheci ela, que eu não sou da UFRJ, ela é professora da UFRJ, e sempre todo mundo falou que ela era maravilhosa, que ela era linda, que ela era incrível, e eu não conhecia. E até que um dia eu estava num evento lá na FGV, eu trabalhei muito nesse evento, eu estava exausta, estava passando por uma crise de ansiedade. Tinha vários historiadores famosos, mas a única historiadora que me deu um abraço e me agradeceu por estar naquele evento foi a nossa convidada. E me tocou muito esse momento, assim, eu fiquei, sabe, nas nuvens, porque realmente eu estava exausta, eu acho que eu estava precisando daquele abraço, eu não sei se ela sentiu no ar ou se eu estava com uma cara de muito choro, eu sei que foi um abraço muito confortante, eu estou muito feliz de ter hoje no nosso episódio a professora Mônica Lima. E para já começar, né, queria que ela se apresentasse um pouco, falasse um pouco dela. Nesse momento, a gente não apresenta muito Lattes, apresenta a gente, né, para os nossos convidados, porque a maioria não é da academia. Então, quem é você, Mônica Lima? Juliana. Bom, a primeira coisa é assim, né, tô reiterando aquele abraço, né, agora, né, e já agora um abraço de boas-vindas, que estou me sentindo super bem-vinda aqui no podcast. E feliz também de ter sido convidada para conversar com vocês. Bom, gente, é isso. Sou Mônica Lima, eu sou professora de História da África da UFRJ. Eu tenho uma longa trajetória, já posso dizer assim, longa, né, em estudos sobre História da África e sobre ensino de História da África, que são dois caminhos que eu trilhei paralelamente na minha vida, né? Eu fui aprendendo, pesquisando, encontrando, né, meus caminhos como pesquisadora da história da África, ao mesmo tempo que eu pensava sobre como compartilhar esses conhecimentos, como divulgar, e eu também fui professora de educação básica muitos anos, né? Uma longa história na educação básica, e o mais interessante é que eu comecei a dar aula de educação básica ao mesmo tempo que eu comecei a estudar a história da África. Foram dois caminhos que iniciaram juntos. Eu terminei a graduação sem nunca ter estudado história da África, né? E sem nunca ter dado aula também, e comecei a dar aula e logo depois a estudar a história da África. Isso lá no distante ano de 1985, né? No passado remoto, né? E nesse momento que eu comecei a dar aula e a me interessar pelos estudos de África, na verdade, eu comecei com as Áfricas aqui no Brasil. Eu fiz parte de um projeto que eu iniciei como estagiária, depois passei a ser parte da equipe de pesquisa com a documentação cartorária no município de Vassouras, aqui no estado do Rio de Janeiro. E nessa documentação, esse era um projeto conjunto entre o Arquivo Nacional e o setor de pesquisa da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro, né? Então, era trabalhar e organizar essa documentação cartorária. E caiu à minha frente, né, sobre a frente dos meus olhos, processos contra pessoas escravizadas, muitos africanos. E eu passei a ser a pessoa responsável por elaborar uma forma de arquivar e de classificar esses documentos. Bom, eu ficava horas lendo aqueles documentos e me comovendo com as histórias. Isso lá naquela época. Ao mesmo tempo, quando eu digo que as coisas aconteceram realmente juntas, uma professora da minha graduação, com quem eu tinha trabalhado, né, e tinha sido monitora, ela me falou: Mônica, estão selecionando para um projeto
de mestrado, para um programa de mestrado sobre África. Você que trabalha com essas coisas, porque é claro que eu levava tudo aquilo que as coisas que eu estava lendo e descobrindo nesses documentos, eu levava para as minhas discussões, né, na sala de aula da monitoria, né, na sala com os alunos de História do Brasil, que era a área que eu fazia monitoria, História do Brasil, e ela disse, olha, está se criando um mestrado de África e você que está interessada nesses temas. Eu falei, ai, de África? E eu ainda pensei assim, na hora, pensei, onde será esse mestrado? Estados Unidos? Na África? Onde será? E não, era no México. Ela falou, não, é no México, é um mestrado que a Unesco criou. E eu fui fazer esse mestrado em estudos africanos no México. As razões de existir um mestrado em estudos africanos no México e não no Brasil, ou na Colômbia, ou em Cuba, né, países com uma presença africana maior, foram razões políticas, né, que quando esse mestrado foi criado, nos anos 80 do século XX, era a época que na Unesco o secretário-geral era um senegalês, o Amadou Mbow, que foi quem estimulou a finalização da coleção História Geral da África, esses 8 livros que a gente tem disponíveis, ou seja, era um momento em que a Unesco estava muito preocupada, né, com esse campo, né, de produção de conhecimento e de criação de estudos sobre África em diferentes partes do mundo. E aí criou esse mestrado, passou a pensar nesse projeto de formação de latino-americanos sobre África, e na hora de discutir onde é que faz, onde é que não faz esse curso, o Brasil, na época, ainda vivia o final da ditadura militar, quando eles estavam discutindo, né, a criação do programa. Cuba, era meio difícil que fosse em Cuba, porque os Estados Unidos bancava uma boa parte dos programas da Unesco, e aí ia ter toda uma questão. Colômbia também estava envolvida em conflitos, as Farc já estavam na época, tornando, para o olhar dos que iam criar o programa, um lugar com menos estabilidade. O México reunia a estabilidade política, né, tal como eles entendiam, e reunia uma tradição acadêmica. Aí resolveram criar esse mestrado lá. Bom, eu fui fazer esse mestrado, fui a segunda turma desse mestrado, e foi uma experiência incrível, porque eu tive muitos professores. Bom, primeiro porque eu estava no México. Para mim foram 2 descobertas, a África e o México, né? Foram 2 mundos que se abriram na minha frente, né? O meu atlas, né, ficou muito mais, com cores muito mais vivas, né? Primeiro eu estava no México, que foi um momento importante. Um momento não, foram 4 anos no México. Então, eu aprendi a ser latino-americana lá. Na verdade, eu acho que foi isso. Eu aprendi que eu era parte da América Latina, né? Porque aqui no Brasil a gente fica sempre muito isolado, achando que o Brasil é o Brasil, e é continental, e a gente tem tantas coisas e se basta, e não se vê como parte da Latinoamérica, né? E aí eu me senti latino-americana, começou a me preocupar o que estava acontecendo na Costa Rica, começou a me preocupar o que estava acontecendo no Equador, começou a me preocupar o que estava acontecendo na Colômbia. Isso tudo foi da experiência mexicana, né? E, ao mesmo tempo, estudando África com vários professores africanos, que isso tem uma coisa legal desse mestrado, como era da Unesco, né? Eles tinham esse interesse que a gente estudasse, né, com professores africanos, alguns de fora da África, mas há muito tempo estudiosos do tema, e todos com experiências no continente. Então, para mim, aquilo foi, enfim, foram 3 anos lá estudando, e era um mestrado assim de muita aula, né? Muita aula. Aprendi uma língua africana, que é o Kiswahili. Não me lembro muita coisa, mas foi muito importante para eu entender essa outra África, né? Que é a África do Oceano Índico, que é a da turma do Swahili. Enfim, foi uma experiência incrível. E aí eu voltei dessa experiência, né? Essa experiência eu acho que me botou naquilo que a Lélia Gonzalez tão bem conceituou, né? Me fez um pouco me ver como a mefricana, né? Ou seja, eu fazer parte dessa Latinoamérica mais conectada com as presenças africanas, com a minha própria história dentro desse conjunto. Aí eu me formei, fiz o mestrado lá, né? Terminei o mestrado, voltei para o Brasil e vim para a sala de aula, para a educação básica, que é onde era, enfim, meu local de trabalho. E aí eu comecei a querer juntar esses 2 campos da minha vida. O que eu havia aprendido de história da África e o que eu estava vivendo na sala de aula. Aí comecei a escrever textos para a educação básica, produzir materiais didáticos para as minhas turmas mesmo, né? Isso já era os anos 90, né? E como aqui na época no Rio,
assim, não havia centros de estudos de África, não havia, vamos dizer, uma interlocução abundante. Eu me juntei com um grupo, inicialmente, que se reunia lá no IFIX, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, um grupo de alunos e de professores que tinham NEA, que era o Núcleo de Estudos de África, lá no IFIX, mas na área de História, não todos de História. Era o professor Silvio Carvalho, o professor Adilson Pinto Monteiro, ambos já aposentados, né? O Silvio ainda está na pós-graduação do Instituto de História, e os alunos, que eram os alunos empolgados para discutir África, hoje são meus colegas, Marcelo Bittencourt, Roquinaldo do Amaral Ferreira, que é um grande professor de África, está nos Estados Unidos hoje, Edson Borges, outro grande africanista que é professor da Unilab, no Ceará. Então, esse grupo de alunos e esses professores, eu comecei a me reunir com eles. Com o tempo, as nossas reuniões passaram a ser no Centro de Estudos Afroasiáticos da antiga Cândido Mendes. Quer dizer, eu digo da antiga porque esse centro de estudos ele teve um papel muito importante, inclusive como em diálogo com o movimento negro do Rio de Janeiro, né? Tem uma história muito forte da presença do movimento negro no Centro de Estudos Afroasiáticos e das relações entre os integrantes do Centro de Estudos Afroasiáticos e o movimento. O Zé Maria Nunes Pereira, né, que era o grande diretor da área de África lá, manteve um diálogo muito intenso, fazia umas reuniões aos sábados com militantes do movimento negro carioca, isso desde muito antes. Carlos Razenbaum, que foi diretor-geral também do Centro de Estudos Afroasiáticos, produziu uma obra que hoje é uma referência nos estudos sobre desigualdades raciais no Brasil, vamos dizer, é um marco, um divisor de águas, né? O trabalho do Razenbaum. Bom, o Centro de Estudos Afroasiáticos era um centro borbulhante nesse campo e muitos estudantes africanos, pesquisadores, se dirigiam a esse centro quando vinham ao Rio de Janeiro, ao Brasil. E eu comecei a me reunir com eles lá, criamos um grupo lá de estudo, que líamos, estudávamos e discutíamos temas do nosso interesse, estávamos todos nos formando ali, e organizamos a nossa primeira viagem à África de pesquisa. Antes disso, eu vivi uma outra experiência, que foi uma experiência muito importante para mim, né? Que foi uma experiência definidora, né? Que foi essa no campo do ensino, quando o Zé Maria Nunes Pereira me chamou para oferecer, na verdade, para elaborar e oferecer a primeira disciplina obrigatória de História da África no curso de História da Universidade Federal do Maranhão. Isso foi em 1992. Maranhão instituiu História da África como obrigatória, né? A Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. E aí chamaram o Zé Maria, que era, né, esse grande estudioso, já mais velho e tal, para dar esse curso. E ele falou assim, olha, eu não posso dar porque eu não tenho como ficar 2 meses, 3 meses aí, porque eles queriam que a pessoa desse aula de janeiro e fevereiro, né? Era tempo de férias dos estudantes, mas eles seriam um curso de férias, como curso regular, né? Um curso de verão, mas como disciplina regular, né? Porque eles sabiam que ninguém ia poder largar o seu trabalho, então eles tentariam que o curso fosse intensivo nos meses de janeiro, na verdade 1 mês e meio, janeiro e fevereiro, um semestre em um mês e meio de forma intensiva. E o Zé Maria falou, eu não posso dar, mas eu vou indicar uma africanista que é generalista como eu, a Mônica Lima. Por que ele me achava generalista? Porque, em geral, quase todos os do grupo tinham sua área de estudo muito focada. Não, só estudo Angola, só estudo isso, só estudo tráfico. E eu, por ser uma professora da educação básica, ainda que eu tivesse minha escolha temática de interesse, eu tinha esse trânsito, né, por essa totalidade, por esses panoramas, e mais do que isso, o mestrado que eu tinha feito lá no México foi um mestrado dessa categoria generalista, né? Eu tive aulas sobre África, inclusive era um mestrado interdisciplinar, então eu tive aulas de literatura, de geografia, de ciência política, vários temas atravessando, e isso me habilitava a dar esse curso generalista como eles queriam no Maranhão, né? Um semestre de aulas, né? Uma disciplina
obrigatória que trouxesse aspectos da história africana. E lá fui eu viver a experiência no Maranhão. Foi uma experiência incrível, criar uma disciplina nova, inventar, né? Essa disciplina, suas referências. Na época, o mais difícil era a bibliografia em português, né? Em 1992 não tinha quase nada traduzido. Aí eu consegui muitas xerox de livros de Portugal, graças ao Zé Maria. Eu levei uma apostila toda fotocopiada, que eu cheguei lá e coloquei na xerox lá da faculdade, da UFMA, e virou o nosso livro, né? E vivi essa experiência lá. Acabou que o curso foi uma novidade muito grande na universidade, e aí eu fui fazer falas em terreiros de religiões de matriz africana. Eu fui chamada para conversar com as pessoas dos terreiros. Eu fui chamada para ir ao Centro de Cultura Negra do Maranhão. Eu fui chamada para conversar com as pessoas do bloco afro Acomabu, que é um super bloco afro importantíssimo, né, na ilha de São Luís, né? E São Luís, Maranhão, tem um movimento negro com uma história muito forte, muito bonita. Então essas pessoas me chamavam para eu falar de África lá nesses lugares, né? E essa experiência foi muito, muito definidora para a minha vida, porque aí definitivamente eu comecei a me ver como uma professora de História da África no Brasil. Isso fez toda a diferença. Porque a minha experiência no México foi pensar a África, e eles tinham muito essa ideia, né, no mestrado, da gente pensar a África da praia para dentro. Ou seja, pensar a África da costa africana para dentro do continente. Eles diziam, eles inclusive não aceitavam que o tema da dissertação fosse diáspora. Tinha que ser África. Eles entendiam como. Era muito forte isso entre aquele grupo de africanistas, né? Com essa minha experiência no Maranhão, eu fiz a travessia. Nossa, incrível, assim, eu tô encantada já com essa experiência no México, eu não sabia, eu fiquei muito encantada. Acho que deve ter sido incrível, ainda mais no período que aconteceu. E agora, para a gente conversar um pouco mais com a professora Mônica Lima, nós vamos para a nossa roda de saberes. Mônica, sim, a sua trajetória é incrível, eu estava aqui anotando várias coisas, mas é muito difícil saber qual ponto puxar aqui, porque tem várias características ali, vários pontos super interessantes, mas eu acho que ficou muito marcada na sua fala a sua relação com o ensino, e principalmente o ensino básico, né? Você falou que no mesmo momento que você estava pesquisando, você estava em sala de aula, e na sua estadia no Maranhão você teve relação com os quilombolas, terreiros, então você pensa a educação de maneira bem ampla, né? E aí, até que muitos dos nossos ouvintes são professores da educação básica, eu gostaria de saber como que era a sua atuação em sala de aula, ou nos terreiros, ou nos quilombos, como é que você apresentava aos alunos as Áfricas, né? Como é que era essa questão? Pois é aquela coisa que a gente vai fazendo e fazendo a gente vai criando a forma, né? Eu ia para esses encontros, bom, para começar com os encontros, né, com comunidades, com movimentos sociais, eu ia para esses encontros muito querendo saber o que eles gostariam de saber da África. E logo, por quê? Porque eu falei, eu vou perguntar para depois falar, porque eu acho, enfim, eu tinha aquele monte de informação que eu tinha acumulado, né? E que eu renovava com os meus estudos, eu estudava o tempo todo e lia muito. E aí eu chegava e perguntava, né? E, em geral, as demandas das pessoas eram demandas de Áfricas das quais elas e eles pudessem se orgulhar. Eram Áfricas que não estavam nos livros, que não estavam na mídia, que não estavam nos estudos da educação básica de ninguém. Então, eram Áfricas que colocassem o continente africano e os seus habitantes, né, num lugar valorizado e forte e digno de humanidade. Então, isso foi muito importante, porque eu entendi que eu tinha estudado África por uma razão muito maior do que incluir uma parte da história que estava ausente, né, nas universidades e na educação básica, que eu estava estudando uma história que era uma, vamos dizer assim, cuja força serviria de instrumento de luta contra o racismo. E essa foi a descoberta que eu fiz com as pessoas, né? Isso foi o que eu pude perceber pelas demandas, né?
E aí, na sala de aula, eu pensava sempre em duas coisas. Primeiro, que eu fui professora da rede pública estadual, do noturno, mas eu fui professora também, ao mesmo tempo, do Colégio de Aplicação da UFRJ, onde se formava professores, onde os alunos de história do último ano, né, que estavam lá fazendo sua prática de ensino, vão experimentar a sala de aula pela primeira vez. Então, eu sempre pensava na dupla função, na educação básica, ou seja, o que aqueles estudantes iam aprender sobre África, né, sobre africanos nas Américas. Isso ainda fui chegando mais adiante, eu cheguei aí, né, a poder afirmar de que a diáspora africana era a África, que há uma relação que a história africana ela não para, né, na praia africana. E eu pensei junto a questão dos alunos, dos estudantes da educação básica, na formação de professores, que aí foi outro salto ali, que é assim, eu estou pensando em como levar essa África para a sala de aula, mas eu sou uma só, por mais que eu faça um monte de coisas e tal, e dê um monte de aula, eu sou uma só. Mas se eu trabalhava lá no CAP da UFRJ com formação de professores, esses professores serão os futuros multiplicadores. E aí, em 96, continuando a história, o Afroasiáticos cria um curso de especialização, uma pós-graduação lato sensu em História da África, com todo esse grupo, né, com o qual eu dialogava, e mais um grupo que não era nem do Rio, era de São Paulo, que vinha ao Rio para dar esse curso. E esse curso, inicialmente, a primeira turma era basicamente de militantes do movimento negro, foi uma experiência também muito importante, porque era só gente top, Amaury Mendes Pereira, enfim, Fernanda Felisberto, gente top, que hoje em dia estão aí ocupando seu lugar nesse mundo, né, maravilhosamente, enfim, produzindo e tal, e foram os meus alunos da primeira turma desse curso de especialização. Já a segunda, terceira turma, foram chegando professores. Então, cada vez mais esse curso, a militância continuou fazendo esse curso, né, essa militância interessada em ter um curso de pós-graduação, e os professores foram se chegando. Isso tudo, cara, antes da lei, antes da 10.639, já havia essa demanda, e era muito forte. Houve, inclusive, um período em que a Benedita da Silva ela substituiu o governador, ela era vice-governadora do Garotinho, e ela ficou no poder porque ele ia se candidatar a presidente, se não me engano, mas era mais ou menos essa história. Uma das medidas que ela tomou enquanto ela esteve no poder foi financiar para professores do Estado esse curso, né? Abrimos uma turma com 90 professores e professoras da rede pública estadual. Foi fantástica aquela experiência, eu me lembro, a sala era enorme, e eram professores, coordenadores, todo mundo com experiência e vivência em sala de aula, e todos ali para estudar África com a gente, né? E foi ótimo. Isso ainda nos anos 90, né? Tudo isso antes da lei. Aí veio a lei, né? Aí outras forças se juntaram, né? Aí virou obrigatoriedade o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira. Aí as universidades lentamente, vale dizer, lentamente, foram transformando, abrindo as áreas de estudo. Tudo isso eu tive chance de acompanhar. Era sobre isso que eu ia perguntar, né? Como é que foi a sua inserção na FRJ como professora de História da África, né? Assim, eu entrei na UF em 2011 e na época já tinha História da África uma só. Hoje em dia são duas. Mas eu também pude acompanhar todo o debate que teve para ter a segunda disciplina de História da África na UF. E eu lembro que teve uma galera falando assim, olha, se vocês vão pedir mais uma História da África, tem que ter mais uma de antiga, que também só tem uma, mais uma de medieval. Então, mas aquele argumento era tão fraco, porque, tipo, história antiga é basicamente história da Europa Ocidental, história medieval também, história moderna também, história contemporânea também. Então, no geral, a história europeia abarca boa parte do currículo. Então, não era muita coisa ter mais uma disciplina de História da África, né? Mas isso foi em 2015, 2016, mais ou menos. Como é que foi esse debate na UFRJ e no momento que você entrou lá? Pois é, eu era professora do CAP e da Rede Pública Estadual. Com o tempo, o que foi acontecendo? Surgiu o curso da Cândido Mendes, em 96, né, esse de especialização lato sensu, e começaram a surgir
surgir em outras universidades cursos de pós-graduação lato sensu também nesse campo. A UF criou um curso, não na história, mas na educação, ligado ao programa de estudos, Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira, o PENESB, criado pela professora Yolanda Oliveira, que é, assim, realmente uma figura ímpar, né, na história da inserção, né, da educação para as relações étnico-raciais, na educação básica. Então, a Yolanda Oliveira criou esse programa e um curso de especialização lato sensu também. Aí a primeira turma não teve História da África, e na segunda turma, a turma que foi a primeira disse: como que a gente não estudou História da África? Aí na segunda turma tinha História da África, isso foi em 98, e eu fui dar aula de História da África nesse curso. Então o que aconteceu? Eu comecei a dar aula em vários cursos de História da África em pós-graduações lato sensu por aí. Não tinha na graduação, mas começaram a existir na pós-graduação nos anos 90. Então na UF, no PENESB, na Cândido Mendes, a PUC abriu um curso dessa natureza que era dado lá no Instituto São Bento, que é um campus da PUC que fica lá em Caxias. Eu dei aula lá mais de uma vez, né, de História da África. Então eu comecei a dar, deixei o Estado, a aula noturna no Estado, fiquei com o CAP e esses muitos cursos de pós-graduação lato sensu de História da África. Então, meio que aí eu fui me preparando, e a vivência do Maranhão foi importante, porque eu voltei ao Maranhão para dar aquela disciplina. Da segunda vez que eu fui, eles colocaram um professor local para fazer a disciplina comigo, para, evidentemente, não precisar ter o investimento que eles tinham para me levar para lá, né? Pagar passagem, hospedagem, blá. Bom, essa experiência foi me habilitando, mas eu relutava muito em fazer um concurso, olha só, para a universidade e deixar a educação básica, porque para mim era muito importante estar ali. Eu formava professores nesses meus cursos de especialização, e assim, o que acontecia? Quando eu chegava para falar de ensino de História da África, eu sabia do que eu estava falando, porque eu sabia o que era sala de aula, né? Então, primeiro eu fui relutando muito, segundo que eu gostava muito de dar aula no CAP, de trabalhar ao mesmo tempo com a educação básica, com a formação de professores, e porque eu tinha a chance de dar aula no ensino superior nesses cursos, da UF, da PUC, da Cândido, né? Mas aí foram abrindo os concursos, né? Tá bom. Enquanto isso, eu fiz o doutorado. Eu dei um intervalo enorme entre o mestrado e o doutorado, né? Enorme. 13 anos. Foi um tempão. Mas é porque eu estava me preparando para o doutorado, segundo eu achava, né? Porque aí, nesses 13 anos, eu fui à África mais de uma vez, eu pesquisei, eu amadureci, eu comecei a ver que eu queria mesmo era fazer pontes entre África e América, que esse era o meu barato. E aí eu escolhi um tema de pesquisa que tinha a ver com essas relações transatlânticas, que é a história dos retornos para a África, os retornos de libertos para a África, que é o meu tema de pesquisa. Quando eu encontrei esse tema, e é uma longa história também aí, eu decidi fazer o doutorado, eu fiz o doutorado para a UF, fui aceita generosamente pela Hebe Matos, que mesmo falou: olha, não sou especialista em África, mas seu tema, né, é bacana, enfim, e tem que... a gente vai encontrar um diálogo aí, e aí fiz o doutorado. E aí, em 2010, abri o primeiro concurso para a História da África na UFRJ. Já tinha aberto para a UF antes, eu não fiz, Marcelo Bittencourt fez, mas abriu em 2010 para a UFRJ, aí eu resolvi que era hora de eu deixar a educação básica e que eu já tinha amadurecido ali minha experiência boa na educação básica, 27 anos, era um bom tempo. E aí eu fiz o concurso para a UFRJ e passei. E foi o primeiro que a UFRJ fez nessa área. Aí eu estou lá desde 2011, né? E aí é outra coisa importante, né? Que assim, entrando para a UFRJ, eu falei: vamos construir essa área na UFRJ, né? Junto com o professor Silvio Carvalho, que estava lá desde antes, mas que ele dava a História da África meio que... quando dava, né? Ele oferecia uma disciplina, mas não havia obrigatória. Criaram uma obrigatória. Agora a gente tem 2 obrigatórias, sendo que uma... Aliás, temos 3 obrigatórias, mas elas são interessantes. Que uma é a História da África geral, né? Que é uma só, e que a gente optou por dar uma disciplina mais historiográfica. E as outras 2 são oficinas de ensino de História da África. São obrigatórias para licenciatura. Então, a gente tem 2 obrigatórias de oficina de ensino e uma obrigatória de, vamos dizer assim, de discussão historiográfica. Fora isso, tem uma série de optativas. Mas, então, em 2011, eu comecei a dar aula no UFRJ, aí a gente criou o Laboratório de Estudos Africanos, o LEA África, e fizemos um monte de coisas. E agora a gente tem um programa de rádio também, na Rádio UFRJ,
Olha só, a gente tem o Sikiliza África, que é um programa de rádio na Rádio UFRJ. Tem página no Instagram? Porque os nossos ouvintes Pois podem ir lá e seguir. Temos no Facebook, enfim, e estamos também nas plataformas de streaming, né, gratuitamente. Se pode chegar ao Sikiliza África e já temos vários episódios, existimos há mais de um ano. A UFRJ conseguiu uma concessão na rádio, né? Mas, na verdade, o acesso ao programa pela rádio UFRJ é melhor pela internet do que pelo dial, né? Pelo rádio. Então, é isso, gente. O Sikiliza África está na rádio UFRJ e está nas plataformas de streaming, Listen Notes, Spotify, gratuitamente. Os nossos episódios entrevistando pessoas do continente africano, temas variados. Olha, isso sintonizem aí, pessoal. Vai no Sikiliza. Sikiliza quer dizer escuta a África em Kiswahili. Então, Sikiliza quer dizer escuta. E aí, Sikiliza a África, escuta a África. Mônica, eu queria retomar uma coisa que você falou um pouco das viagens para a África. Queria que você contasse um pouco para a gente como que foi essa experiência de viagem, né? Você foi em diferentes períodos. E eu imagino, assim, a primeira vez que você saiu do mestrado, assim, no México e foi para a África, como é que foi a experiência lá? Como é que foi se ver brasileira voltando à África, né? Um retorno de ancestralidade, assim, que eu acredito. Total, Juliana, realmente foi um retorno de ancestralidade. Eu fiz o mestrado sem nunca ter pisado, né, na África, né? Trabalhei com documentação e tal, mas era um desejo muito forte, enfim, uma vontade muito grande. Aí foi quando a gente se organizou no Afroasiáticos para fazer essa viagem, né, no Centro de Estudos Afroasiáticos. E foi uma viagem em equipe. Nós éramos 5 pesquisadores brasileiros, né? Era o Marcelo Bittencourt, Roquinaldo do Amaral Ferreira, o Carlos Eugênio Libano Soares, que estuda capoeira, o Silvio de Almeida Carvalho Filho, esse Silvio que é da UFRJ, que estudava literatura angolana, a Rita Chaves, professora da USP de literaturas africanas, e eu. Então, primeiro foi essa equipe. O Zé Maria Nunes Pereira foi com a gente também. Grande Zé Maria. Super time. Não, time máximo. Lembro quando a gente chegou lá, nós fomos recebidos no aeroporto pela secretária da Embaixada Brasileira, enfim. Total, né? É a primeira vez que ia uma equipe de pesquisadores brasileiros para Angola. Então, primeiro, assim, foi um encontro, né, com uma história viva, tá, em Angola nesse momento. Segundo, foi também ver que tudo era muito diferente do que eu imaginava, mas ao mesmo tempo fascinante. Ou seja, não achei que ficaram me devendo nada, mas ao contrário, me deram muito mais do que eu imaginava, mas bem diferente do que eu sequer pensava. Né? E Luanda é uma cidade muito viva, né? Com muitas coisas acontecendo, muita música, muita vida nas ruas, e a presença de muitos imigrantes congoleses nas ruas de Luanda, mulheres, sobretudo, né? Comprando, vendendo, trocando moeda, inclusive a troca de moedas, enfim, o dinheiro que a gente levava estrangeiros dólares por dinheiro local, por kwanza, era feito por essas mulheres, que eram, em sua maioria, oriundas do Congo, nas ruas. Se fazia essa troca em Luanda. Eram coisas muito vivas. E, bom, a gente foi super bem recebido, eu me considerei super acolhida em Luanda sempre. Realmente era assim como alguém estivesse voltando, ou fosse alguém da família. Claro que eu dei sorte também, porque a Rita Chaves conhecia um monte de gente, então ela também já levou a gente já com, esses aqui são meus amigos. Cara, a diretora do arquivo histórico, que era a Rosa Cruz e Silva, que depois foi até ministra da Cultura em Angola, uma grande pesquisadora da história de Angola, a Rosa ia buscar a gente em casa, eu, Roquinaldo, pra gente ir pro arquivo. Ela passava, pegava a gente, só a gente chegava no arquivo com a diretora, tínhamos a nossa mesa lá no arquivo, a gente ficava lá e era uma delícia. Então, olha, essa viagem foi uma viagem memorável em todos os sentidos. E aí as pessoas também nos levavam para os lugares, a gente viajou, fomos para regiões próximas ali no interior, nos Dembos, andamos nos museques de Luanda, né? Os museques são assim, algo como as favelas luandenses, com pessoas do local, e, enfim, fomos comer cabrité no meio do museque. E era tudo assim, e não era aquela coisa, são os turistas aqui, são os parentes, entendeu? Que estão aqui, né?
visitando, e eles são também pesquisadores, e era uma sensação muito, muito especial essa. E a gente, como estávamos juntos, também essa foi outra coisa boa, cada um chegava em casa, assim, depois do dia de trabalho, a gente alugou apartamento juntos também, morávamos juntos, né? Com exceção da Rita e do Zé Maria. Então, quando a gente sentava para jantar à noite, era um workshop, né, gente? O que você viu? O que você está vendo? O que você está percebendo? Então, aqueles comentários do que a gente tinha vivido, visto, saboreado durante o dia, virava uma mesa de debate na hora do jantar, né? Foi uma experiência inesquecível, inesquecível. Essa primeira viagem, depois vieram outras. Eu tive chance de ir a outros lugares, de fazer pesquisa em outros lugares. Também lembro com muito, muito carinho uma viagem que eu fiz para o Senegal em 2004, que foi outro universo de referência, né? E igualmente mobilizante, assim, e fascinante. E descobri aquela universidade Cheikh Anta Diop, né, em Dakar, aquela coisa maravilhosa, né, enfim, aquela produção de ideias, de conhecimento, de questionamentos. A gente se comunica muito pouco, né? A gente não se fala, a gente não sabe o que é que essas pessoas estão pensando em outras partes do mundo, né? Enfim, ficamos sempre à mercê de ideias, de produções, de leituras, de livros que são produzidos na Europa, nos Estados Unidos. Não que não sejam legais, são ótimos. Tem muita coisa boa, né? Mas assim, e aí? E o que está se produzindo na Universidade Cheikh Anta Diop, que é o máximo, né? Eu tenho uma foto que eu sempre mostro da Universidade Cheikh Anta Diop às 7h30 da manhã na biblioteca, que é uma foto que eu tirei do mezanino. Eu cheguei na biblioteca silenciosa, e a bibliotecária-chefe me perguntando, eu mostro a foto sempre. Mas eu dizendo, o pessoal ainda não chegou, né? Ela falou, o quê? Não chegou? Me fez olhar do mezanino, os assentos na biblioteca, não tinha um lugar vago. 7h30, 8h da manhã, não tinha um lugar vago, todo a biblioteca ocupada de estudantes em silêncio lendo. Eu nunca esqueci aquela imagem, eu fotografei, eu uso ela nos meus cursos todos, todo curso eu boto essa imagem. Falei, gente, essa é a África que a gente não conhece, não vê. E aí, depois, enfim, foi na Universidade Cheikh Anta Diop, foi uma experiência linda. E aí eu fui na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, uma outra viagem, né? Foi para um evento, mas acabou se estendendo e tal. E essa foi uma experiência linda, bom, porque a Universidade de Dar es Salaam é linda, ela tem um campus com árvores frondosas, né? Embaixo das quais tem os bancos, e os estudantes ficam conversando nesses bancos. E lá é o encontro de estudantes africanos com estudantes indianos e do mundo árabe, ou seja, Dar es Salaam tem muito esse encontro, né, por esse Índico. E aquela universidade, né, viva também, né? Então você vê uma estudante muçulmana usando o véu e tal, mas num debate acalorado com uma colega, né, de top e mini saia ali, conversando sobre questões da vida, da filosofia, da história, da literatura. E tudo isso me encantou, né? Mas aí eu caminhando lá pela Universidade de Dar es Salaam, a gente foi pro Salão Nobre a ter uma cerimônia no Salão Nobre, aquelas coisas, né? Aí chegando no Salão Nobre, aí tem as fotos dos grandes mestres que inspiram os professores daquela universidade. E aí eu fiquei comovidíssima, me comovo agora só de falar, que tá lá, né? Paulo Freire, Milton Santos. Paulo Freire e Milton Santos lá, né? No grande mural de mestres da Universidade de Dar es Salaam. E aí eu descobri esse outro campo, ou seja, outras conexões, né? Ou seja, então essas pessoas têm essas referências e valorizam essas referências enormemente, né? E da influência desses pensadores brasileiros, como Milton Santos, esse geógrafo incrível, como Paulo Freire, né? Esse educador notável, nesse mundo africano, né? E é isso. Isso foram experiências que foram me formando. Olha, tô aqui ouvindo toda a sua trajetória e toda a sua experiência, e tô aqui fascinada, porque é uma trajetória fascinante. E fiquei pensando muito em tudo que você disse. Você falou que em 2010 você fez a prova, né, o concurso para ser professora de África da UFRJ. E em 2010, eu e Juliana, a gente estava entrando na PUC. A gente não tinha história da África, não era obrigatória ainda, né? A gente fez 2 disciplinas, mas eram seminários especiais. Depois que reformaram o currículo, né, e aí se tornou obrigatório. E aí, além dessas 2 disciplinas na faculdade, um momento que eu tive, assim, já até relatei isso aqui no podcast, o momento que eu tive contato, né, com a África, a história da África maior, foi no Museu Nacional,
quando eu fazia pesquisa lá, e estava na época do projeto da professora Marisa Soares, da UF, que deu origem à exposição Kumbu Kumbu, né, África, Memória e Patrimônio, que Kumbu Kumbu é em Swahili, né, quer dizer memória, recordação. Foi uma experiência fascinante, acho que todo mundo que me conhece, os ouvintes do podcast também já sabem, eu sou fascinada pela cultura material africana e afro-brasileira, assim, de emocionada mesmo. Eu sou assim, apaixonadíssima. E aí, a partir disso, a gente queria saber, assim, um pouco mais de como essa relação, assim, da cultura material com a cidade do Rio de Janeiro, né? Como essas duas coisas, elas fazem estratégias, assim, né? Para você pensar o ensino de África na sala de aula. Como que a cidade e a cultura material se encontram no ensino. Eu acho que... Nossa, pergunta boa, Carolina, assim... Me faz pensar num monte de coisas, inclusive na minha vida nos últimos tempos, né? Quando eu fui chamada a participar da redação do dossiê de candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio Mundial. E aí eu fui colocada em contato com essa materialidade, não só pelos achados ali, né? Porque é um acervo assim, riquíssimo de muitas milhares de peças. Eu já havia, claro, em outros momentos, entrado em contato, né, com cultura material. Eu fui na Kumbu Kumbu mais uma vez, levei meus estudantes, enfim. Tenho fotos que me comovem hoje muito olhar. Mas, assim, quando eu fui participar da redação do dossiê do Valongo, nós éramos 4 pessoas, eu era a pessoa da área de História, e na época ainda levava a responsabilidade de que havia sido uma indicação via Fundação Palmares, não essa Fundação Palmares, uma outra Fundação Palmares, né? E, ou seja, tinha um lugar, né, de luta antirracista, do movimento negro que eu queria que tivesse naquela discussão. Então, tomar contato com aqueles objetos, né, me produzia uma sensação realmente, vamos dizer assim, não só de mobilização intelectual, mas como que se o que eles significassem trouxesse uma vida, ou seja, como se as pessoas estivessem falando por meio daqueles objetos, né? Então, não dá para imaginar um amuleto de proteção sem imaginar todo o medo das pessoas, todos os receios, a insegurança que significava, por exemplo, aquelas viagens, né? Quando elas carregavam sem poder levar nada nos seus corpos, mas levavam um amuleto de proteção, como é que aquilo, olhar aquele amuleto de proteção, aquele objeto, né, com esse significado de proteção, como é que aquilo tinha uma importância? A arqueóloga Tânia Andrade Lima até escreveu um artigo bonito sobre isso, que ela disse isso de uma forma até como eu nunca poderia ter dito de tão preciso. Ela chamou aquilo de uma segunda pele, né, que esses objetos de proteção eram como uma segunda pele. E aí, esse contato com esses diferentes objetos que foram encontrados nas escavações do Valongo para participar, né, para fazer parte, né, do estudo, me fez acessar essa dimensão. Fora o contato com o próprio monumento, né? Estar no Valongo, estar no cemitério de Pretos Novos, estar no Quilombo da Pedra do Sal. O que significava estar nesses lugares? Estar mesmo em frente no adro, em frente à igreja de São Francisco da Prainha, que é um lugar que foi construído pelos escravizados, mas que é um lugar da Igreja Católica, do poder, mas sabendo que ali passam contra-histórias, né? Que ali naquela história daquela paróquia tem uma outra ou várias outras histórias, inclusive a história do próprio pároco, né? Filho ele de uma escravizada. Então, esse contato com essa materialidade dos lugares e dos objetos me fez compreender o quão necessário era levar o ensino de história da África, dos africanos, da história negra, da história do Brasil para esses espaços. Todas as experiências que eu tive, foram muitas, né? Enfim. Redigir o dossiê de candidatura me fez estudar a região, me fez visitar a região. E eu disse aqui, isso aqui é uma sala de aula a céu aberto. Desde então, Carolina, eu não dou um curso de qualquer matéria de história da África sem levar a turma lá, sem levar a turma nos lugares. Não posso. Tem que viver isso aí. Não posso, dou qualquer curso. Enfim, é História da África Contemporânea 1, século XIX, embora. Oficina de Ensino História da África, embora. Ensino de História da África para os professores do mestrado do Prof. História, bora. Enfim. E isso sem falar em turmas de outros cursos, né?
relações internacionais que demandam esse contato. E, olha, a minha experiência é que ninguém sai, a não ser que esteja vamos dizer, muito defendido ou defendida, ninguém sai igual de uma experiência dessa. Por todo o discurso que a gente tenha, com todas as leituras que a gente coloque, que são mobilizadores, mas o contato com a cultura material, ele tem um poder de afetar as pessoas que é único. Então, eu considero uma estratégia, um instrumento, mas mais do que tudo, assim, é um caminho para acessar as Áfricas presentes aqui, talvez dos mais fortes e vamos dizer assim, os que melhor conduzem. É muito diferente, né? Assim, eu que tive essa experiência no museu, eu vejo que é muito diferente você ler um livro, de você ver um objeto, de você ter contato com a materialidade, né? Ela torna tudo muito mais real, ela torna tudo muito mais forte, né? Até por conta da energia que aquele material, né, emana. Então, eu sou fascinada pela cultura material e gostei muito de ouvir sua experiência e concordo muito com tudo que você falou. Eu acho que o Valongo é uma experiência assim que transcende, né? Acho que vai. É isso mesmo. E assim, outra coisa são as histórias das pessoas. Quando a gente começa também a passar pelos lugares e falar de personagens concretos, né? Passa lá pela Praça da Harmonia, falar do Prata Preta, né? Dar nome, sobrenome ao Prata Preta, né? Esse grande líder capoeirista, candomblessista e liderança popular, né? Então, você também, eu acho que juntar as duas coisas, esse contato com a cultura material, né? Essa materialidade dessa história e começar também a entremear, né? a narrativa, enfim, os conteúdos desse processo histórico com nomes, né? Aí passa lá em frente, né? A determinados lugares dizer os nomes dos diretores lá do Sindicato Resistência, dizer nome de escravizado, né, e liberto que fugia na região do Valongo, Catarina Cassande, que entrava nas quebradas ali do Valongo e desaparecia do seu senhor, né, e ele ficava à busca dela durante 8 meses seguidos. Ou seja, então também sempre acho que um caminho que é interessante da gente trazer as pessoas para isso, né? Para esse encontro com as africanidades, encontro com esse Atlântico Negro, né? Que é o que nos une, nos soma. Mergulhar nesse Atlântico Negro, a cultura material e o conhecimento de histórias de gente ajudam muito, né? Você começa a falar e aquilo é como se estivesse tomando um corpo, né? Tomando forma, não fica uma coisa abstrata. E quanto mais você conhece, mais vira aparente, né? E é esse o caminho. Acho que assim, quando a gente se descobre parte dessa aparentada. Enfim, gente. Nossa, muito legal de ouvir, assim. Fiquei até com um pouco de inveja, porque, como a Carol falou, nós entramos em 2010 na PUC, não tivemos aulas com professores que tinham uma pesquisa em História de África, eram professores de contemporânea. Fizemos um passeio, né, Carol, pelo centro do Rio, mas que também não pensou em personagens negros. Mas eu sinto falta disso, assim, várias vezes é uma das coisas que eu e a Carol a gente mais sente, assim, de deficiência na nossa formação, foi essa falta de pessoas, de personagens, sabe, de andar pelo Rio e conhecer. E a cidade está muito marcada, tem muitos espaços de resistência, né? Eu fiz parte da pesquisa sobre capoeira com Matias Assunção. Em vários lugares da Zona Norte, da Zona Oeste, tem fortes presenças de capoeiristas que foram super importantes para a história da capoeira contemporânea e que a gente está deixando apagar essa história muitas vezes, né? Imagina o diferencial de levar uma turma para conhecer. E eu sinto também muito desse esvaziamento aqui onde eu moro. Eu sou de Petrópolis, uma cidade que se acha alemã, que se acha que não teve escravidão, que nunca teve uma pessoa negra escravizada. O tempo todo, a história operária de Petrópolis é apagada, assim, nós temos várias fábricas aqui que teve uma grande mão de obra negra, teve escravizados e não tem esse retorno à cidade, assim, é muito pouco. O que é exaltado aqui é sempre a festa do colono alemão, né? E essa é uma das minhas críticas, porque a cidade está circunscrita dessas marcas do escravismo e das resistências também. Agora, pensando um pouco sobre a sua pesquisa,
quando a gente estava elaborando o roteiro, a gente ficou pensando muito sobre que quando a gente fala de diáspora africana, é sempre a chegada dos africanos via o tráfico transatlântico aqui nas Américas. A gente sempre pensa isso por uma única rota, né, que é de vinda. Dificilmente se fala sobre a volta. E aí a gente queria saber um pouco sobre essa volta, sobre os retornados, e como é que você explicaria para o nosso público que não tá na academia, né? Sei lá, eu sempre penso assim, como é que eu explicaria para minha tia que não está atuante na academia, quem são esses retornados, quem é esse público que retorna, quando e como que eles retornam? Olha só, né? Me colocou assim aquele, né? aquela mesa de delícias ali na minha frente, né? E vamos começar a comer por onde, né? Então, bom, vamos lá. A gente tem na história dos retornos, os retornos em geral, quando a gente fala, são retornos de libertos, ou seja, de pessoas que foram escravizadas, conseguiram alcançar a liberdade aqui, né, no Brasil, e que voltam para a África. A gente tem fases nesses retornos, né? Tem uma fase inicial, que são retornos individuais, em pequeníssimos grupos, que é a fase que vai lá do final do século XVIII, início do século XIX, os 1800 até 1830, que são pessoas individualmente que conseguem se libertar e por trabalharem no comércio com algum desses mercadores que vivia indo e voltando, não só comerciando escravizados, mas outros produtos, porque a gente sabe que nos navios em que vinham os escravizados, vinham outros produtos e voltavam produtos brasileiros. Então tinha comerciante que tinha representante do outro lado do Atlântico Negro, né? E muitas vezes tinha famílias que estavam divididas entre um lado e o outro do Atlântico. No caso da região, o Rio de Janeiro e a cidade de Luanda e a cidade de Benguela, havia muita gente que era comerciante e que tinha família de um lado e do outro, e tinha representantes comerciais. Então, esses primeiros grupos de pessoas que se conseguem ficar, né, à liberdade e voltar para a África são ou aparentados, ou apadrinhados, ou representantes desses comerciantes, e eles vão para a África para se inserir nesse comércio, seja no comércio escravista, seja de outro gênero. Já a partir de 1830, você tem um outro grupo, que é o grupo, o que vai acontecer? Vai ter um monte de rebelião de escravizado no Brasil, vários lugares, na Bahia, aqui em Minas Gerais, Carrancas, aqui no Rio de Janeiro, Manuel Congo, ou seja, uma série de rebeliões grandes. Haverá uma repressão muito grande sobre os libertos, porque eles são aqueles que não são mais escravizados e que circulam livres pelas ruas da cidade, podem arrumar conjuras e armar rebeliões. E o que acontece? Esse grupo de libertos, alguns desses libertos são deportados como punição por essas rebeliões, e outros grupos começam a se organizar para voltar voluntariamente. Então é isso, são sujeitos e sujeitas que não apenas conseguem sua liberdade, mas conseguiram se organizar e juntar a grana para voltar, porque no Brasil nunca houve patrocínio desses retornos. Em outros lugares das Américas houve governos e associações religiosas bancar essas viagens, ajudando o povo a voltar, até porque queriam se livrar dos chamados libertos indesejáveis em alguns casos. Mas aqui no Brasil não, por própria conta e risco dessas pessoas. E essas pessoas voltaram em grandes grupos na década de 30, principalmente do século XIX, porque a vida deles estava impossível aqui, porque depois da rebelião dos malês, especialmente, em 1835, foi feita uma legislação horrorosa para os escravizados, a chamada Lei Nefanda, de 1835, que punia com punições crudelíssimas, e que muitas vezes não necessitava de ter muita prova do crime para a pessoa ser punida, e as pessoas eram quem as pessoas? Eram os escravizados ou os libertos negros e negras. Foi uma série de leis restritivas sobre a vida que esses libertos levavam aqui, e aí eles começaram a se organizar para voltar. Esse é o segundo movimento, é o movimento de que ficou ruim. E lá, o que tinha lá? Tinha aqueles que já tinham voltado individualmente, nas décadas anteriores, tinha umas comunidades que poderiam recebê-los, inclusive tinha os personagens que já estavam estabelecidos lá, que eram senhores, comerciantes de escravizados, que estimulavam a vinda de retornados para que formassem um grupo de apoio em torno deles, como é o caso do Xaxá, de ajudar na região do Daomé. Aí vem o terceiro grupo. Quem é o terceiro grupo? Que é de 1850 em diante, aproximadamente. Que já não é mais porque a vida está impossível aqui, não é mais porque foram obrigados a sair,
são grupos que voltam porque há um atrativo na volta à África. Evidentemente, um atrativo para além da questão econômica, a coisa do retorno. Já diz tem um palestino que é muito incrível, chamado Abdel Malek Sayad, já morreu ele, mas escreveu muitas coisas boas, e ele diz que o retorno é um elemento constitutivo da condição do imigrante, e principalmente o imigrante que sai forçado da sua terra. A maioria dos que voltavam era africano de nascimento. Então esse grupo que vai voltar depois de 1850, ele volta porque quer voltar, porque acha que tem melhores chances de se estabelecer na África, e porque está buscando mudanças para a África. Então você tem grupos aí que voltam para poder realizar o livre comércio e a experiência atlântica que essas pessoas levam, domínio dos códigos atlânticos, fazia com que elas conseguissem se estabelecer lá de uma maneira privilegiada até. E, finalmente, tem o grupo lá no final do 19, que já é depois da abolição, que volta, que são os mais velhos, que voltam porque querem morrer na terra natal. Tem uma cena muito bonita, descrita de uma forma muito bonita, e o autor é o Nina Rodrigues, que a gente sabe que escreveu muitas coisas não bonitas sobre a população negra, mas essa cena que ele descreve no Africanos no Brasil é linda, que ele diz que ele está sentado no porto de Salvador e ele vê um grupo de africanos de cabeça branca, né, já mais velhos, felizes indo embarcar, voltando para a África. Assim, dá para ver no texto, escrito com delicadeza mesmo, né? Você vê, né? E essa emoção dessas pessoas. Então, são esses os retornos. Fora os retornos de pessoas que vão e vêm, mas que não são retornados propriamente, né? Como religiosos. Você tem religiosos, figuras proeminentes, né, de religiões de matriz africana, que voltam para a África para aprender mais sobre as religiosidades que eles praticam aqui no Brasil e que voltam para cá com esses conhecimentos. Esses retornados na África, e eu tenho que terminar falando isso, eles vão criar comunidades e a identidade que vai uni-los vai ser a experiência no Brasil. Por isso eles vão ser chamados de brasileiros, em alguns lugares de agudais, né? Isso é muito interessante. Com tudo de difícil que eles tinham vivido aqui, esse era o passado que os unia. E sim, gente, voltaram. E não foram os únicos. De outras partes das Américas também houve retornos. Eu estava lendo um pouco sobre a sua coluna, sobre o seu texto na coluna do Nossas Histórias, e eu achei muito simbólico isso deles serem chamados de brasileiros, porque eu fiquei pensando assim, né, a ida para a África no navio, e aí você chega no Brasil, você é africano, e de repente quando você retorna você é brasileiro, né? É uma coisa muito forte, muito simbólico isso. E agora ouvindo também você falar sobre esse relato do Nina, eu fiquei até arrepiada, porque eu fiquei imaginando, assim, né, o Nina é uma pessoa problemática dos textos, assim, muitas vezes, quando eu entrei no mestrado, acho que a gente leu vários textos do Nina, né, Carol? Assim que a gente entrou no mestrado, a gente fez 2 disciplinas que tinham leituras, e era uma leitura que me fazia muito mal, assim, como uma aluna negra, né, na pós-graduação. Várias coisas me fizeram muito mal. Ler, por exemplo, processos de violência contra a mulher foi uma coisa que é difícil para a gente digerir, mas esse texto tão cuidadoso, né, desse retorno, eu fiquei emocionada aqui de ouvir. Pois é, acho que ele foi pego ali pela tangente, nem ele conseguiu resistir a isso, né? Mas essa coisa deles acionarem essa identidade brasileira, que você imagina, eles eram oriundos de alguns de diferentes partes da África. O que os unia? O que eu quero unir, o que os unia era essa vivência no Brasil, esse passado no Brasil, né? E o que é mais interessante, que eu acho que aí o Milton Guran tem uma expressão muito boa para isso, que ele chama de bricolagem da memória, que é que eles fazem o seguinte, tudo que eles haviam vivido, que, imagino, terrível, né, uma experiência terrível no Brasil, ser trazido no porão do navio, escravizado, etc., viver aqui como escravizado, eles ressignificam lá. Então, a história que eles contam do Brasil, o que eles lembram do Brasil, né? Na verdade, o que eles querem lembrar do Brasil, o que eles... são coisas boas, são as festas, são as músicas, são as amizades, são
né, os amores, ou seja, eles escolhem as memórias que eles querem se utilizar para construir essa sua história, dessa sua experiência, né? Sempre me causou estranheza. Eu falei, como os caras foram escravizados? Como eles não odeiam o Brasil, entendeu? Como é que eles não odeiam que eles... Não, eles selecionaram dessas suas vidas, né, as partes que eles queriam lembrar e transformaram isso na memória da experiência deles no Brasil. E aí vira esse Brasil nostálgico, esse Brasil, né, de encontro de tantos africanos de tantas partes, né? E eles vinham de tantas partes, né? Isso é notável. É uma história muito interessante, a dos Retornados mesmo. Mais do que interessante, ela é desafiadora, né? Para a gente entender os jogos de memória, né? De construção do passado, né? Como é que isso funciona, né? E chega a ser irônico, né? Que dessa região de onde os retornados majoritariamente foram retirados, dessa região, é lá que existe o portal do não retorno, né? É lá que existe o portal e a árvore do esquecimento. Então, assim, imagina, né? Você ter que dar tantas voltas em torno da árvore do esquecimento e ser capaz de trazer tantas memórias de um lado e outro desse Atlântico Negro, né? Então, esses personagens são fascinantes. E é isso, são personagens. Tem vários nomes, vários sobrenomes, famílias. Estamos falando de gente de carne e osso. Olha, muito boa a nossa conversa hoje, Mônica. Eu estou fascinada, assim, gostei muito de te ouvir, sempre gosto. E agora nós vamos para o nosso próximo quadro, que é o nosso Pega Visão. Bom, o Pega Visão é um quadro que nossos convidados dão dicas do que estão vendo, de série, de filme, de livro, para os nossos ouvintes. O que você quiser dar de dica cultural, fique à vontade. E também aproveita e fala os arrobas, né, do Instagram, onde a gente pode te encontrar. Pois é. Bom, vou começar pelos arrobas, que eu sou aquela que é pouco dada, né? Eu até estou para aprender melhor como lidar com o Instagram. Eu acho que o meu Instagram, é @MônicaLimeSouza, essa coisa bem original, meu nome completo. Tenho quase certeza que é @MônicaLimeSouza. Mas tem pouca coisa lá, mas o Siquiliza África tem, né? O Le África não tem ainda Instagram, mas tem uma página no Facebook, no velho Facebook, que hoje em dia já é velho. E, bom, minhas dicas para vocês, olha só que difícil. Bom, vou começar com uma dica antiga, mas que não perde sua atualidade. Então, acho que todo mundo tem que ver o Atlântico Negro na Rota dos Orixás. Todo mundo tem que ver esse documentário. Está disponível ali no YouTube. Vão lá, assistam de novo, vocês vão encontrar novidades cada vez que assistam. Eu já assisti umas 50 mil vezes, eu nunca deixo de recomendar. Tem problemas? Tem, mas tem muitas possibilidades. Então, mega super recomendo, né? De série recente, eu gosto dessa série, A Sankofa, a África que te Habita, que está no Netflix, né? Tem coisas boas e é uma viagem, né, de retorno de um fotógrafo brasileiro, negro, com um seu parceiro, né, um antropólogo que é professor da UERJ, e o fotógrafo é o César Fraga, né, e o antropólogo é o Maurício Barros de Castro. E a viagem dele de volta, nos seus episódios lá, ele passa por vários países e localidades em África. Então, super recomendo que vejam isso, assistam e tomem contato com esses encontros, né? Porque eu acho que é isso, né? Na Soma Noves Fora Tudo, ambos os documentários, eles têm isso de um encontro com a África e de como isso modifica as pessoas. No campo da literatura, eu não posso deixar de dar umas dicas que eu acho que são preciosas. Vou começar também com um antigo,
que é o Casa da Água, A Casa da Água, de Antônio Olinto, que é um romance lindo, que conta a história de uma retornada, a Dona Romana, que obviamente no romance ela tem outro nome, porque ele se inspirou na história da Dona Romana, que é uma mulher real que volta para a África aos 11 anos, né? Ela nasceu no Brasil, mas ela volta simbolicamente com a sua avó, que era africana, e ela se torna depois uma liderança importante na comunidade de brasileiros lá em Lagos. Antônio Olinto, que é um brasileiro, ele romanceou a vida da Dona Romana, ele acabou fazendo 3 livros, né? A Casa da Água, o Rei de Queto e o Trono de Vida, uma trilogia. Um outro livro que eu acho que alguém já deve ter recomendado, mas eu recomendo sobre a recomendação de alguém, é O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que também conta a história de uma retornada da Kendé, e ela volta para a África, fica um tempo lá, mas ela é um personagem atlântico, né? Sobretudo, ela é um personagem atlântico. E se eu vou te dar outras dicas, olha, gente, eu acabei de assistir, e eu acho tão Atlântico Negro que eu vi, ainda que seja tão brasileiramente contemporâneo. Eu assisti os filmes, os documentários feitos pelo Emílio Domingos, que é um jovem cineasta negro. Ele tem um documentário chamado Passa na Régua e tem um que é sobre o Passinho. Emílio Domingos, corram atrás dele, e ele tem esses 2 documentários sobre juventude negra contemporânea, a meu ver, super atlânticos, e o que ele traz de imagens. Quando Passa na Régua, que é sobre os cortes de cabelo, eu só vi os angolanos aqui do centro do Rio que fazem esses cortes no filme dele, né? Não vi, mas vi, né? Você vê o Passinho, você lembra de danças do Dombe Grande, lembra de danças da Timbila em Moçambique, enfim. Emílio Domingos e os seus documentários. E, para finalizar, tem uma fotógrafa maravilhosa, também dessas jovens negras incríveis, americanas atlânticas, chamada Ju Almeida, sua xará, escreve J-U-H Almeida. Conheçam o trabalho dela como fotógrafa. Vocês vão ficar de cara que nem eu fiquei. Bom, olha só, um monte de dica aí. Ótimas dicas, nossa, já estou interessadíssima. Agora que eu terminei o doutorado, né, eu tô livre, podendo assistir. Isso! Bora ler romance, assistir documentários bonitos e vamos. Olha, lavem seus olhos de beleza com as fotos da Ju Almeida, gente. Vai ser incrível. Nossos ouvintes também tenho certeza que vão adorar. Nós estamos finalizando, mas antes de eu finalizar, eu sempre faço uma coisa diferente no episódio. Vou deixar a Mônica se despedir. Depois vou deixar a Carol e o Vitor se despedirem também, porque eu já falei bastante hoje. Então, o microfone está aberto para vocês. Gente, despedir, ou seja, é aquela história, né? Só estou preparando a hora de voltar, né? Eu não estou indo embora. Eu só estou preparando a hora de voltar. Estou feliz com essa conversa, achando que, enfim, vamos ter outros encontros. Eu vou agora correr atrás para conhecer melhor o podcast, né? E ouvir as outras pessoas e, enfim. Eu acho que a gente tem que buscar formas cada vez mais de se escutar, de conversar, e assim a gente vai se fortalecendo nesses tempos tão difíceis, né? É isso. Eu tô aqui maravilhada. Chega, minha bochecha tá doendo de tanto que eu tô de sorriso aberto do início ao fim do episódio. Que incrível, adorei, gostei muito de participar. Eu queria agradecer muitíssimo a professora Mônica Lima por essa oportunidade. E acho que ficou um episódio lindão para vocês. Aproveitem, espero que vocês aproveitem assim como eu aproveitei o nosso bate-papo. Eu também tô com um sorrisão aqui enorme do episódio todo. E foi um privilégio poder escutar a professora Mônica Lima e toda a trajetória dela. É um episódio para ouvir com o caderninho do lado, pegar várias anotações, várias dicas e foi sensacional. Só agradeço a oportunidade de estar aqui. É isso, pessoal. Eu sou Juliana, né? Não falei meu nome no início, mas acho que vocês já estão acostumados com a minha voz. Esse foi o nosso episódio Memórias em Trânsito, do Valongo às Áfricas. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Podcast Atlântico Negro, no Facebook e também no Spotify, porque o Spotify agora você pode seguir e aí assim que lançar o episódio você já é avisado.
Então, uma boa noite para todos, boa tarde, bom dia. Foi muito bom estar com vocês.